Então vamos dar início. Algumas verdades bíblicas. Primeiro, Deus te ama. Irmãos, nunca se esqueça disso. Deus, Ele te ama. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é uma prova de amor, uma prova que Deus te ama. Ele pegou seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, e mandou aqui na terra para morrer por você, para morrer por cada um de nós. E Ele fez isso por amor. E como foi esta morte? Esta morte foi na cruz. Vamos dar sequência? Jesus morreu na cruz por você. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Deus enviou Jesus para morrer por você, para morrer por cada um de nós. E Ele obedeceu, o Senhor Jesus Cristo obedeceu ao que Deus falou. E o Senhor Jesus Cristo, na qualidade também de Deus, Ele se humilhou e veio na forma de homem. Ele nasceu aqui na terra em forma de homem. E Ele foi morto, e foi morto na cruz. Quando Ele morreu naquela cruz, foi colocado sobre Ele as nossas dores e enfermidades, foi colocado sobre Cristo os nossos pecados. Através daquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você pode ter saúde, você pode andar em santidade. Através daquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você pode ganhar a salvação. Então não se esqueça, Ele fez isso por você. E o interessante, irmãos, é que se existisse somente você na face da terra, Ele faria o mesmo. Porque às vezes a pessoa fala, não, Ele morreu por todos nós. É verdade, Ele morreu por todos nós. Mas individualmente também Ele morreu por cada um. Se você fosse o único ser humano na face da terra, Deus enviaria Jesus. Jesus seria morto na cruz por você, para te resgatar. Isso é prova de amor. 3. Você é um escolhido. João capítulo 15, versículo 16, está escrito: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha que interessante. Esse versículo bíblico, irmãos, Deus Ele me deu quando eu estava realizando um trabalho em São Paulo, dentro de uma pensão. Como é que esse núcleo foi aberto dentro daquela pensão? Tinha uma jovem, e esta jovem era uma jovem da vida, em uma linguagem mais popular, uma prostituta. Essa jovem se converteu, essa jovem passou pelo batismo nas águas, essa jovem morava em uma pensão, e nesta pensão tinha uma sala grande, e ela cedeu essa sala grande para ser realizada ali cultos. E eu lembro, eu fui lá realizar o culto, porque ela, no caso, era minha filha na fé. Eu fui lá realizar o culto. Eu lembro que um dia eu estava descendo a escada e tinha um papelzinho assim na parede, um versículo bíblico. Olhando assim não tinha como ler, porque era um papel pequeno na parede, com uma escrita menor ainda. Mas quando eu bati os olhos, os meus olhos conseguiram ler perfeitamente.
E era esse versículo bíblico. Na época, eu atuava como obreiro da igreja. Deus ainda não tinha me chamado para pastorear. Só que esse versículo bíblico que Deus me deu, esse versículo bíblico não é exclusivo para mim. Esse versículo bíblico também é para você. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, Ele te escolhe. Não é você que escolhe Jesus. Eu vou escolher. É Ele que te acha. É Ele que apresenta para você o projeto dele. Agora você tem a liberdade de rejeitar. Então quando Jesus vem e fala, a palavra de Deus vem e fala, não me escolheste vós a mim. Não foi vocês que me escolheram. Mas eu vos escolhi a vós. Nós somos escolhidos do Senhor. E vos nomeei para que vades. Deu uma missão. Você tem uma missão. Qual é esta missão? Ganhe a sua família. Qual é esta missão? Ganhe os seus colegas de trabalho. Ganhe para quem? Para Jesus. Qual é a sua missão? Andar em santidade. Qual é a sua missão? Ser um ótimo cidadão. Qual é a sua missão? Ser um excelente pai, um excelente marido, uma excelente esposa. Diante da missão que Deus te dá, Ele te dá junto com esta missão a liberdade de escolha. Você pode falar não para Ele. Você pode rejeitar. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Ele te escolheu. Cabe a você aceitar ou não. E o interessante é que ele fala, vardes, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não é começar, não é só começar. Você tem que dar sequência. Começar é muito fácil, qualquer um começa. Você tem que dar sequência. Daqui a 10 anos você tem que continuar firme. Daqui a 20 anos você tem que continuar firme. Daqui a 30 anos você tem que continuar firme. Daqui a 50 anos você tem que continuar firme. Ainda há pouco eu estava reunido com os obreiros, porque antes do culto eu primeiramente me reúno com os obreiros. Eu estava falando para eles, irmãos, que a missão é longa, a caminhada é longa. E muitos talvez estejam no começo. Tem muito chão pela frente. E se a pessoa não parar para alimentar o Espírito, não parar para guardar a palavra de Deus, não parar para obedecer a Deus, a pessoa vai fracassar. A pessoa não vai ter bagagem para continuar. A pessoa vai ficar para trás. Então, mesmo sendo o escolhido do Senhor, você pode retroceder na fé, fracassar, morrer e ir para o inferno. Porque Deus não vai tirar de você a sua liberdade de escolha. Já que você tem uma liberdade de escolha, escolha seguir Jesus. Continuando. 4. Você passará por algumas lutas. João capítulo 16, versículo 33 está escrito: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui o que é interessante, irmãos, que Jesus deixou bem claro que no mundo nós iremos passar por aflições, tribulações, adversidades. Não fique pensando que você vai se entregar a Jesus e que a partir daquele momento será só vitória, só vitória, só vitória. Isso é mentira, irmãos. Você enfrenta a vida nos proporciona algumas lutas, algumas batalhas. Às vezes você está lá, sabe, cheio de conta para pagar e do nada você chega na empresa, a empresa pega e fala, vai lá no RH, você vai ser recepcionado com a demissão. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Às vezes chega um determinado momento da vida da pessoa que a pessoa começa a ter complicação em um setor, às vezes um problema na saúde, uma coisa e outra, a pessoa busca em Deus a cura, alcança a cura, mas não deixa de ter ali uma aflição, uma batalha, uma luta. E às vezes um filho que está entrando na adolescência e começa a te dar um pouquinho de dor de cabeça e você fica um pouco mais preocupado, mas depois o filho cria juízo. Então Cristo deixou bem claro, irmãos, que no mundo nós iremos passar por aflições. Mas o que é interessante é que ele já dá a receita. Qual é a receita? Tenha paz. Descansa teu coração. Não fique sofrendo com antecipação. Viva um dia após o outro.
Ah, mas amanhã eu tenho um problema para resolver. Deixa chegar amanhã, vivo hoje. Às vezes não chega nem no amanhã. Tem um problema para resolver no próximo domingo. Exemplo, a pessoa fica a semana inteira sofrendo e esperando chegar o próximo domingo. Não faça isso, viva um dia de cada vez. Tem um problema para resolver no final de dezembro. Aí a partir de hoje até o final de dezembro fica sofrendo dia após dia. Tenha paz no seu coração, viva um dia de cada vez. Lance sobre Cristo toda a ansiedade, porque Cristo tem cuidado de você. Continuando. 5. Jesus está com você. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20 está escrito: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aqui essa parte inicial do versículo é para um grupo de pessoas que, além de ter a missão de evangelizar, foi revestida de autoridade para batizar. Mas também não é só para essas pessoas que têm autoridade para batizar. É para toda pessoa que segue a Cristo. Divulgar o evangelho é para todos nós. Independente que você foi revestido de autoridade para batizar ou não. Um exemplo, Jesus não batizou ninguém. Não tem uma pessoa que Jesus batizou. Apesar que na época surgiu comentários que Jesus estava batizando mais do que João, mas era mentira, Jesus não batizou ninguém. Ou seja, mentira sempre existiu. Então nós temos que entender uma coisa: todos nós temos uma missão, e uma coisa é certa, Ele está conosco. Então quando você estiver no meio da batalha, enfrentando adversidades, Ele está com você. Estou pastoreando aqui nesta igreja, Jesus está comigo, Jesus está com a minha família. No dia que o Espírito Santo me mandar para uma outra igreja, para um outro local com a minha família, Jesus também estará conosco lá. Quando a igreja está aberta, quando tudo vai bem, Jesus está conosco. Mas diante de uma pandemia, que as coisas fecham, que os obstáculos surgem, Jesus continua conosco. Então nunca se esqueça disso. Não importa o que você passa, geladeira cheia ou geladeira seca, vazia, Jesus está com você. O casamento está bem ou o casamento está mal, Jesus está com você. Busca Jesus, Ele está ao seu lado, está de braços abertos para te dar todo o suporte para você conquistar na vida, para você vencer. 6ª orientação: você precisa seguir as orientações de Deus. Provérbios capítulo 5, versículo 12 ao 14 está escrito: e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Olha que interessante. Pare para ouvir a voz de Deus, as orientações do Senhor. Aqui em Provérbios está escrito, relata alguém citando: por que desprezei a correção? Ou eu desprezei a correção, dependendo da tradução que você tem. Eu não ouvi a voz dos meus ensinadores, eu não ouvi a voz dos meus mestres, eu não inclinei o meu ouvido para obedecer, e o mal está me destruindo. Irmãos, o que vai fazer nós sermos abençoados não é uma placa de uma igreja. O que vai fazermos nós sermos abençoados é a obediência à palavra de Deus. Quando você vai na igreja, como é que funciona? Você tem que estar atento àquilo que está sendo ensinado. E aquilo que está sendo ensinado, você precisa obedecer. Caso contrário, o mal te destrói. Porque você escuta a voz do ensinador, a pessoa que Deus levantou para te ensinar, para te orientar, e você despreza. Então o mal vem e destrói.
Isso acontece muito no meio da juventude. Deus levanta os pais para orientar os filhos, ensinar os filhos, mostrar os filhos, e os filhos fazem tudo errado, quebra a cara. Quebram a cara na vida. Por quê? Porque não parou para observar a voz do ensinador. Então a igreja funciona assim. Em primeiro lugar, você não pode ser uma pessoa religiosa. Você tem que saber escolher uma igreja. Ah, a igreja é tudo igual. Não, a igreja não é tudo igual, irmãos. Não existe, nenhuma igreja é igual. Você tem que, em primeiro lugar, analisar aquela igreja, a raiz de sustentação daquela igreja, como aquele ministério foi fundado, como aquela igreja foi fundada. Você tem que analisar o pastor que vai te orientar. Ah, qualquer um, não é qualquer um não. Você tem que saber analisar o pastor que vai te orientar. Você tem que ver se aquela pessoa tem uma vida reta. Você tem que pedir para Deus te mostrar se aquela pessoa é uma pessoa correta. Porque às vezes é um rebelde que simplesmente fundou o ministério em cima de rebelião, às vezes fundou o ministério em cima de adultério, e você vai se sujeitar às orientações de uma pessoa contaminada, e às vezes vai pegar um versículo bíblico, vai distorcer tudo, criar uma doutrina para você e te escravizar. Então não é qualquer igreja, não é qualquer pastor. Deus fez você um ser inteligente, então você tem que saber selecionar qual é a igreja e qual é o pastor. Você tem que ter esse cuidado. Ah, eu escolhi a igreja da graça, ok. Então você já sabe que a igreja da graça é um ministério sério, é um ministério que tem raiz, é um ministério que não foi fundado em rebelião. Então você vê que é algo estruturado. E aí quando você vem no culto, você recebe o ensinamento, você tem que ter conhecimento da Bíblia. Para quando o pastor te pregar para você a palavra, você saber se aquilo que ele está pregando está certo ou não. Não é uma obediência cega, irmãos. Deus ele é contra a obediência cega. Você tem que ter esse discernimento. É você observar. Agora, de repente, tem coisa que você vai ver, você não vai concordar. Aí você tem que fazer o quê? Pastor, não é na hora do culto. Mas depois mandar uma mensagem para o pastor. Pastor, isso daqui eu não entendi. Isso daqui eu não compreendi. Isso daqui não quer dizer isso. Porque de repente você pode ter aprendido errado. Ou você pode estar em uma linha de ensinamento errado e o pastor vai trazer para você ali a linha certa. Mas o que é importante, após você escolher a igreja, você está de olho no ensinamento ministrado. Aí vamos lá, você faz parte de uma igreja, certo? Aí naquela igreja o pastor ele lança um propósito. Ele pede para os membros daquela igreja, as pessoas que estão debaixo da cobertura espiritual dele, diariamente fazerem o devocional, exceto o dia que estão no culto. Aí a pessoa não faz um devocional sequer. Você está ouvindo a voz do ensinador? Não. Automaticamente você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Não, porque isso daqui não. Irmãos, a partir do momento que a pessoa está num local e aquele local tem uma regra, você precisa fazer o quê? Procurar se adequar. Não, pastor, mas eu não tenho um WhatsApp. Aí é diferente. Mas se você tem um WhatsApp e o pastor aconselha você fazer, faça. Já imaginou? Eu comecei a fazer o devocional e fui prejudicado. Eu comecei a estudar um pouco da Bíblia, escutar lá a pregação da Bíblia, pronto, minha vida agora desandou porque eu comecei a escutar uma pregação em áudio. Não faz sentido, irmãos. Às vezes o que está faltando no meio do povo é um pouco mais de temor para com a voz do ensinador. Eu estava até citando hoje de manhã para os obreiros, não precisa abrir a Bíblia, depois você pode até ver em casa, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele mostrando a satisfação como os tessalonicenses estavam recebendo o ensinamento, porque estavam recebendo ensinamento não como um ensinamento de homens, mas como ensinamento de Deus, como palavra de Deus. Às vezes a pessoa vem na igreja, irmãos, escuta uma pregação e ainda fala assim, o pastor está jogando uma indireta para mim. Ou seja, a pessoa escuta a pregação é a palavra de Deus, e a pessoa acha que o pastor não tem o que fazer, o pastor está desocupado, entendeu? Deixa eu caçar um versículo bíblico para jogar indireta para alguém. Pelo amor de Deus, não pode. Ah, pastor, mas tem pastor que faz isso. Bom, é infantil. Tem que orar para amadurecer, despertar, acordar na vida. Porque o altar não é lugar de jogar indireta. Na realidade, o altar é lugar de jogar direto.
É a verdade para todos. Caia quem caia, doa quem doa. Agora, se a pessoa não tiver esse cuidado, irmãos, vai receber o ensinamento e vai interpretar que é o homem. Vai interpretar que o Espírito Santo de Deus não está falando mais através da palavra, é só o homem jogando indireto, é o homem criticando, é o homem. Não é, irmãos. Por isso é importante você ler a Bíblia, você ter o conhecimento para não ser enganado. Então essa orientação número 6 fala sobre você seguir as orientações de Deus. Se você não seguir, você acaba se enrolando. Orientação de número 7. Um sentimento de fraqueza pode surgir na sua vida. Como lidar com ele? Joel capítulo 3, versículo 9 e 10 está escrito: anunciem às nações de toda parte, preparem-se para a guerra, convoquem seus melhores guerreiros, que todos os seus soldados avancem para a batalha, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Aqui o profeta estava convocando as pessoas para uma guerra. Estava falando para o povo: pega aquela enxada e prepara ela numa espada. Pega uma foice, prepara ela numa espada. Mas o que me chama a atenção é o final do versículo, que ele fala: diga o fraco, eu sou forte. Então o sentimento de fraqueza às vezes pode cirandar a sua vida. Diante desse sentimento de fraqueza, nunca se esqueça: você é forte. Por mais fraco que você se sinta, você é forte. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Jesus morreu por você naquela cruz, ressuscitou por você, Ele está com você. Então esse sentimento de fraqueza não é um sentimento verdadeiro, é um sentimento falso. Por isso que a palavra vem e fala: digo fraco, eu sou forte. Estou passando batalha na vida financeira, eu vou desanimar? Não, eu sou forte, eu vou vencer, Deus é comigo. É uma batalha na família, eu vou desistir da minha família? Não, eu vou continuar lutando, eu vou vencer essa batalha, Deus é comigo, eu sou forte. Ao invés de você ficar falando eu sou fraco, comece a falar eu sou forte. As palavras elas têm poder. Ao invés de você falar eu sou incapaz, comece a falar eu sou capaz. Ao invés de você falar eu sou burro, comece a falar eu sou inteligente. Comece a falar coisas boas. Pare de ficar falando palavras de derrotas para a sua vida. Comece a profetizar palavras de bênção sobre a sua vida. Então nunca se esqueça: o sentimento de fraqueza, ele pode cirandar, ele pode tentar surgir ou entrar na sua vida. Só não aceite, porque você é forte. Fraco é o diabo que já está derrotado. Número 8. O pecado pode querer parar você. O pecado, irmãos, é uma desgraça. Os maiores homens de Deus fracassaram por causa do pecado. Então, diante dos pecados, se em algum momento você pecar: pastor, eu pequei, eu errei. Primeira coisa, não se esqueça que para o seu pecado tem perdão de Deus. Então é importante que você confesse o seu pecado, renuncie o seu pecado e se santifique novamente. Agora só tem que ter um cuidado para não ficar brincando de pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, porque numa dessa você pode morrer no pecado, e aí você perde a salvação. Mas para os nossos pecados existe o perdão de Deus. Lógico que o perdão está condicionado a um verdadeiro arrependimento. Não é remorso. Eu errei, tem um remorso. O arrependimento é diferente. O arrependimento leva a pessoa a renunciar ao pecado. Enquanto for só remorso, a pessoa vai continuar na prática do pecado. Agora, quando for o verdadeiro arrependimento, a pessoa para com aquele pecado. Então tem que pedir a Deus: meu Deus, eu preciso me arrepender verdadeiramente dos meus pecados. É um verdadeiro arrependimento. E olha o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele que é Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pecou? Se arrependa, peça perdão, que Deus, Ele te perdoa. A misericórdia é estendida sobre a sua vida. Número 9. Permaneça fiel a Deus. Não é só começar, tem que permanecer fiel a Deus. João capítulo 15, versículo 5, olha o que está escrito. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que interessante. Vamos traduzir na nossa linguagem. Você, digamos que tem na sua casa um pé de mangueira. O pé de mangueira tem as raízes, tem um caule e tem os galhos. Você é este galho da mangueira. O caule com as raízes é o Senhor Jesus. Se cortar o galho da mangueira, esse galho ele não produz fruto, não tem como surgir uma manga naquele galho cortado. Mas se este galho estiver na mangueira, ele vai dar o fruto que é a manga. Então a mangueira, a raiz com o caule é Deus. O galho é você. Você em Deus produz frutos. Você cortado de Deus, você é um galho seco. Então quando Jesus vem e fala, eu sou a videira, vocês os ramos, os galhos. Quem permanece em mim, ou seja, quem permanece em Cristo, os galhos permanecendo na mangueira, e eu nele, produz fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, sabe o que nós encontramos nos dias de hoje? Muita gente, irmãos, dentro das igrejas, mas que já foram cortadas de Cristo. Ela não produz mais fruto, não tem fruto nenhum. É só o má fruto, é só o má exemplo. Mas por quê? Porque está cortado de Cristo. A pessoa tem que fazer o quê? Pedir perdão a Deus, se arrepender dos pecados para ser novamente colocado em Cristo e passar a produzir frutos, porque é impossível uma pessoa estar em Cristo e não produzir frutos. Fruto é tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é coisa boa, tudo que é qualidade. A oração é um fruto, a santificação é um fruto, frequentar a igreja é um fruto, ler a Bíblia é um fruto, amar ao próximo é um fruto, tudo aquilo que você faz de bom é um fruto. Ser um bom funcionário é um fruto, ser um bom patrão é um fruto, tudo aquilo que você faz de bom é um fruto. É impossível uma pessoa estar em Cristo e não ter bons frutos. Finalizando, vamos só rever. Primeiro, Deus te ama. Segundo, Jesus morreu na cruz por você. Terceiro, você é um escolhido. Quarto, você passará por algumas lutas. Quinto, Jesus está com você. Sexto, você precisa seguir as orientações de Deus. Sétimo, um sentimento de fraqueza pode surgir na sua vida. Como lidar com ele? Oitavo, o pecado pode querer parar você. Nono, permaneça fiel a Deus. E aqui eu deixo o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Pai, abençoar todas essas pessoas, que sejam alcançadas e fortalecidas por Ti. Abençoe a todos. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte
que Ele merece.